No livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14. Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Nós somos gratos ao nosso Deus por esta rica oportunidade. Eu trago a saudação do nosso pastor Marco e da igreja ali, parceira, e também está acompanhando comigo meu filho, Magdiel, a minha nora, e o nosso obreiro irmão José. Vinha minha esposa, mas não deu para vir, e também o diácono, irmão Lenilson, também não deu para vir também. Mas nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12 e versículo 14, que fala assim: segui a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote, brotando, perturbe, e por ela muitos se contaminam. Os irmãos poderem sentar. Agradeço também a Deus pelo pastor, pela confiança que assim o pastor tem nos concedido, porque hoje, irmão, nos dias que nós estamos vivendo, se nós não conhecer o obreiro, nós estamos trazendo prostituto ali em Vitória, na cidade próxima, o que tem de presbítero, de pastores, trocando as suas esposas como roupa, e chega nos púlpitos pregando e falando tantas coisas. O pastor aqui sempre orienta os irmãos. Os irmãos estão sendo bem ensinados de se o conteúdo que os irmãos estão recebendo se vem da parte de Deus ou se vem da parte do inimigo. Que às vezes nós estamos comendo um alimento não sadio, achando que é Deus. Agradeço ao Senhor, o nosso Deus, pelo pastor que vocês têm, e também a missionária que trouxe a palavra, também o diácono que trouxe também a palavra. Se fosse para ir embora, nós já ia agraciado por Deus. Eu não vou trazer uma palavra melhor do que os irmãos, porque eles já falaram a palavra, e cada um Deus usa de uma forma diferente. Amém, meus irmãos? A palavra que eu trazer para os irmãos foi aquilo que eu tenho orado, pedido a Deus a semana. E para falar a verdade, o nosso jovem, ele falou, o nosso diácono, que treme. Na verdade, a pessoa treme mesmo, irmão, para trazer a palavra de Deus, que não é nossa. Se nós erramos, Deus assim, Ele nos corrige. Amém? A Bíblia aqui nos diz, irmão, no livro de Hebreu, quando ele faz o seguinte comentário: segui a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas, em que o mundo, em que vivemos andando de um lado e para outro. Sabemos que igreja e o mundo é totalmente diferente. A Bíblia diz que nós não podemos compartilhar com as coisas do mundo. Mundo é mundo, igreja é igreja. A palavra é para a igreja. Nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos todos os dias uma palavra para os nossos corações, mas muitos de nós não queremos ouvir a palavra. Nós olhamos para um povo, por exemplo, os Estados Unidos, eles colocaram agora um robô, que tem um robô para administrar a palavra segundo o que eles querem. Eles colocam lá como computador: não, eu quero uma palavra de autoestima neste sentido. O robô vai falar do começo ao fim, sem ferir ninguém. Sabemos que a palavra, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um confronto. Quem está errado, ele corrige. Quem está andando na vereda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele anima. Mas o povo não quer receber uma palavra que corrige,
quer receber uma palavra que você continue no erro, que você continue no pecado. Se você tem 2 ou 3 mulheres, você continua, que este é o evangelho que o povo quer. Mas a palavra, quando o Deus Todo-Poderoso quer que nós mudamos, é esta palavra que o Espírito Santo de Deus traz aos nossos corações, que eu e você, irmão, não podemos viver no mundo de mentira, viver no mundo da falsidade, viver no mundo da hipocrisia, viver dentro de uma igreja, de uma comunidade, que você olha para o seu irmão e não consegue dar paz para ele, e diz que vai para o céu. Aí eu pergunto para os irmãos, qual o céu que nós vamos? Qual o céu que nós estamos compartilhando, de dizer que se verdadeiramente eu quero ir para morar com Jesus? Para morar com Jesus, irmão, tem que ter uma renúncia. Para morar com Jesus tem que deixar as coisas erradas. Para morar com Jesus tem que deixar a falsidade. Ah, mas eu prego, tu pode pregar. Ah, mas eu canto, tu pode cantar, mas não entra no reino de Deus. Para morar com Cristo, irmão, tem que ter uma vida de santificação. Eu estou andando no mundo, mas eu não me faço parte deste mundo. Eu estou trabalhando, mas eu não me contamino com as coisas do mundo. Daniel, quando ele chegou, ele falou assim, ele propôs no coração de rejeitor de comer os manjares do rei. O que era a comida que o rei comia era coisa boa, mas ele propôs no coração. Quanto de nós, irmãos, estão andando, cobiçando aquilo que não é nosso? Principalmente os homens, quando vê uma mulher que a sua já está tudo caído, quando ele olha uma coisa mais nova, aí ele fica a cobiçar. Aí quando o pastor chega, fala que você não pode cobiçar que não é teu, você fica triste. Quando você se nós formos trazer uma análise no mundo hoje, no mundo evangélico, é 90% dos evangélicos, tudo veaco. Aí nós perguntamos, nós vivemos na santificação? Ah, irmão, mas eu fiz uma conta sem pensar. Tudo bem, irmão, você chegou perto do teu devedor, tu falasse para ele que tu não pode pagar, que tu vai pagar depois, porque o cristão, irmão, ele tem que andar na santificação. É andando, irmão, e não deixando rastro, porque andar com Cristo é ser diferente. Estar com Cristo é ser uma pessoa diferente no mundo em que nós estamos vivendo, porque os maiores escândalos que vem, irmão, é diante do povo de Deus. É o povo fazendo aquilo que o mundo quer e achando que vamos para o céu, morar diante das mansões celestiais. Como nós vamos morar no céu? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aonde nós vamos encontrar Jesus, irmão? Nós vamos encontrar Jesus diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas que vêm sobre ti, sobre mim. As dificuldades é grande, os problemas é grande, mas nós sabemos que Deus, Ele sempre requer de nós a santificação. Como é que nós vemos para a casa de Deus? Temos o nosso irmão que anda junto com nós e não falamos com ele, temos ódio com ele, aí te dá a oportunidade e você canta, que é uma beleza. A Bíblia diz que Davi, ele disse assim, que os meus inimigos andavam junto comigo para a casa do Senhor. Irmão, nós temos inimigo, mas que o inimigo não seja eu e ti, irmão. Sabemos que o inimigo está lá fora, mas nós vivemos na santificação, porque para nós encontrar Jesus, irmão, não precisa você cantar bonito não, não precisa você pregar bonito não, mas é preciso você ter uma vida de santificação, deixar o pecado, deixar as coisas erradas e olhar para a igreja como a noiva de Cristo, que nós vamos encontrar Ele. Como nós vamos, irmão? É eu andando e perseguindo o pastor, é o pastor andando e me perseguindo, é querendo puxar o tapete um do outro e dizendo quando chega aqui, irmão, Jesus é maravilhoso. É não, irmão, Jesus é maravilhoso para quem é maravilhoso com Ele.
Mas quem é falso, irmão, pega o microfone, olha o falso falando. O falso chega perto de você, começa, está na santificação, está não, irmão. A santificação é algo, irmão, que Deus quer que a sua igreja, o seu povo, ande na sinceridade e na honestidade. Não seja falso, não seja hipócrita, não seja mentiroso, não seja cobiçoso daquilo que não te pertence. Porque tem irmão, quando vê um irmão que tem uma casa boa, eu queria tanto ter essa casa. Quando vê um irmão que tem um carro bom, nossa, mas eu já estou com invejinha santa. Não existe, irmão, inveja santa. Não existe, irmão, cobiçar nada do que é teu. A Bíblia diz claramente: não cobicei, não olhei. Às vezes o irmão arruma uma mulher bonita, aí o outro que não tem a mulher bonita está começando a desejar a mulher do próximo. E dizemos que vamos morar no céu. O Evangelho, irmão, é confrontar. A palavra de Deus, ela mostra claramente. Se você que é um estudioso da Bíblia, você pesquisa. Para entrar no céu, não entra de qualquer jeito. A Bíblia diz que Moisés, um grande líder, se nós pegamos de Gênesis, Apocalipse, não existe um líder que mais realizou milagre diante do povo de Deus. Mas Moisés, quando Deus falou assim: Moisés, fala para a rocha, ou toca na rocha. Moisés, com o aperto do povo, o povo murmurando, o povo falando, Moisés chega e fere a rocha. E Deus fala para Moisés: Moisés, tu não entra na terra prometida, olha, sobe no monte e contempla, porque tu não entrar. E Moisés começa a falar para Deus, e Deus fala assim: Moisés, com este assunto basta. Mas outra vez, quando nós olhamos, quando Moisés começa a falar: Senhor, se o Senhor for destruir este povo, risca meu nome do livro da vida. Mas com este assunto, irmão, Deus falou assim: basta, Moisés. Aí você que anda de todo jeito, falando gíria, não tem submissão à palavra de Deus, não tem submissão ao teu pastor, fala o que quer, diz o que quer, prega que é uma beleza, canta que é uma beleza, e dizemos que vai morar no céu. Eu não estou aqui para falar para vocês. Vocês têm um pastor de vocês, bem doutrinado. Eu não estou aqui querendo doutrinar ninguém, não. Mas a palavra de Deus, irmão, ela nos mostra claramente. Para nós entrar nas mansões celestiais, temos que ter um comportamento diferente. Porque o pastor aqui, ele vai para o presídio. Eu sei que ministrar diante de um povo, irmão, muitos que estão lá, estão querendo estar aqui. E muitos que estão aqui, estão querendo ir para lá. Por quê? Fazendo coisas que não é para fazer. Porque do momento que eu cobiço uma mulher do outro, uma mulher casada, para onde eu quero ir? Ou quero ir para o presídio, ou quero ir para debaixo da terra. Porque mulher casada cheira sangue. Ou não é assim, irmão? Nós dizemos que vamos morar diante de Deus, vamos estar diante de Deus eternamente, fazendo aquilo que o mundo quer. Dizemos que o Senhor é o meu Deus, mas tem raiz de amargura, brota dentro do teu coração, dentro do meu coração, a maldade, a perversidade. Homens perversos, mulheres perversas, que não podem ver o seu irmão bem. Quando vê o seu irmão bem, conseguindo alguma coisa, você começa a querer perseguir o teu irmão. Quando tu vê o teu irmão, a tua irmã, pregando melhor do que você começa a querer trazer prejuízo para ele ou para ela. Irmão, Jesus nos deu, irmão, os dons para cada um. Quem almeja, a Bíblia diz: quem quer, busque de Deus. É o mesmo Deus, é a mesma fonte que nós temos, o único fiel e verdadeiro Deus, aquele que transforma, aquele que muda. Mas hoje, quando nós olhamos, irmão, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem mudado ninguém. Um camarada vem do mundo do jeito que está e quer continuar da forma como está. Se ele fuma, ele quer continuar fumando. Se ele bebia, ele quer continuar bebendo. Se ele roubava, ele quer continuar roubando. Se ele vivia na fornicação, quer viver da mesma forma, irmão. E o Evangelho não é esta
Essência, o evangelho é mudança, transformação, mudança de conduta, mudança de comportamento, é um caráter diferente, irmão. Você vive diante de uma sociedade, quando as pessoas falam para ti, eu sou cristão, o mundo próprio te fala, tu não é cristão. Tu não é crente. Não, tu é crente. Se tu for crente, eu nem lá, eu quero estar perto. Mas a Bíblia diz que um homem, um profeta, quando ele passava, uma mulher observava ele. Eu vejo que este homem é um homem de Deus. Como nós estamos andando na sociedade? Como é que nós estamos comportando diante daquelas festinhas que vem? Aniversário, festa do mundo, carnaval. Nós somos igreja. Eu vi o pastor chamando aqui 3 jovens aqui, falando sobre a ceia. O povo está profanando as coisas santas. O que é santo, não há distinção mais do santo e do profano. O profano prega e o povo, aquele é um homem de Deus, não olha se a essência tem palavra. Às vezes tem palavra, mas não tem o conteúdo que chama Espírito Santo de Deus, que ele muda, ele transforma, ele faz do homem pecador, irmão, do homem santo e de uma mulher santa. Aí eu te faço uma pergunta: como é que você está andando na sociedade, irmão? Você chega lá, quando alguém vai passando, ninguém está olhando, você bate naquela barraca que vende doce, você coloca a bala no bolso e vai embora. Porque quando nós não era crente, isso era normal, mas para o cristão não. Quando alguém te dá um troco errado, você volta para ele o troco. Quando alguém te pega uma coisa que não é teu, tu chega no mercado, tem várias bolsas, escolhe tua bolsa, irmã, escolhe a tua bolsa, irmão. Tu és crente, tu és lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo, tu és santo, tu és santa. Para morar no céu tem que ter santidade, não é de toda forma, não é de todo jeito, não é como nós queremos pensar não, irmão. Jesus tem chamado um povo diferente na terra. Jesus vai vir buscar uma igreja, não é uma igreja cheia de ruga, não é uma igreja cheia de mancha, é uma igreja lavada, remida, com o sangue dele, com o sangue do Cordeiro, uma igreja transformada, para que ninguém possa olhar para mim e para você, ninguém possa acusar você, porque nós sabemos que Satanás sempre está nos acusando, e principalmente é a própria nossa família, é irmão, é esposa, é pai, é mãe, que nos aponta. Mas o mundo não. Quem mora perto de ti, primeiro começa pelo teu esposo, a tua esposa, ou teu filho. Até eu escutei um irmão aqui falando aqui, o jovem aqui, falando que a mãe aceita Jesus, e o pai disse, não te dou uma semana. Aí fala assim, para que crente está na igreja todo dia? Agora, se fosse para o carnaval, ou se fosse para uma balada, ninguém reclamava. Vai para as coisas santas, aí o povo começa, para que tá? Porque quando uma mulher que diz que é crente, que o marido vai, ou a mulher vai, vice-versa, e diz que é crente, e diz, para que tu está na igreja todo dia? Ele precisa de quê? De Jesus. É melhor estar na igreja todo dia, irmão, todo dia, de que ir chegar lá no espetinho, e tá lá aquela música lá, e você lá, está batendo, primeira coisa, você bate seu pé, a primeira coisa, aí você vai aqui, acompanhando. E quando pensa que não, se alguém te convidar, você está arrastando o pé, na frente de todo mundo. Aquela é a crente, aquele é o crente. Aí eu te pergunto, tu está na santificação? Aí você chega aqui, quando alguém te dá a oportunidade para tu cantar ou pregar, tu canta que parece que o raio desce do céu. É assim ou não é, irmão? Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando, lembra disso, irmão, Jesus está voltando. Eu não sou advogado de vocês, sou servo igual a vocês, mas eu tenho que transmitir a palavra para vocês de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós pegamos a Bíblia toda, irmão, essa Bíblia que nós temos aqui nas nossas mãos, quantos homens morreram, quantas pessoas padeceram, 1500 anos aproximadamente para a Bíblia estar concluída.
O autor dessa Bíblia, irmão, porque quando você escreve um livro, não passa 100 anos, o autor já não está mais, mas a Bíblia, o autor que é Deus, está conosco todos os dias. Cada pessoa que traz uma mensagem de Deus, irmão, ela é inspirada pelo Espírito Santo através do amor e da grandeza de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: será que vale a pena tu perder toda a tua vida? Eu falo comigo direto. Eu falei: Senhor, se eu perder o primeiro arrebatamento da igreja, se eu ficar